Se você chegou até aqui, é porque você está querendo aprender Elixir. Elixir é uma linguagem brasileira e é uma das linguagens que faz o App Store funcionar. E a gente está aqui para trazer um pouco do nosso conhecimento para vocês. Fala pessoal, boas-vindos ao Alquimia Stone. Eu sou o Paulo Valente, um dos desenvolvedores Elixir aqui do time da Stone. Vou apresentar um pouquinho do curso para vocês. No curso a gente vai introduzir a linguagem Elixir e ensinar os básicos de como programar em Elixir. Elixir é uma linguagem brasileira criada por José Valim há cerca de 10 anos atrás. O site oficial da linguagem é esse aqui que vai estar aparecendo na tela. E as principais características da linguagem é que é uma linguagem de programação funcional. Ela funciona através do Erlang, que é uma linguagem que foi criada na década de 80. Por funcionar em cima do Erlang, o Elixir ele tem uma alta capacidade de processamento concorrente. Como vocês devem ter percebido, eu falei alguns termos técnicos aqui que são um pouquinho complicados e fora do nosso contexto normal. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre eles. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre programação funcional. Depois a gente vai conversar um pouco sobre o Erlang. E finalmente a gente vai discutir o que é o processamento concorrente. Então, falando um pouquinho sobre programação funcional, a gente vai conversar um pouco sobre as principais características desse paradigma. Uma forma de pensar o desenvolvimento no qual você sempre vai ter funções puras, você pode ter funções de ordem maior, você tem sempre imutabilidade de dados, não tem efeitos colaterais e você vai também trabalhar de uma forma declarativa o seu código. O que é isso tudo? Funções puras são funções cujo resultado sempre é igual para o mesmo conjunto de argumentos. Ou seja, a função ela não guarda estado. Isso é muito importante para que a gente consiga desenvolver de uma forma mais previsível. Funções de ordem maior são funções que podem ou receber funções ou retornar funções. Então você consegue agora compor funções de uma forma mais próxima do que a gente faz em matemática, por exemplo. A gente tem imutabilidade de dados, porque na programação funcional tudo é representado por funções. E como as funções são puras, elas não guardam estado. Então, todo dado é imutável. Uma vez que você escreveu ele não vai mudar. E isso também pode facilitar para que os sistemas funcionem de forma mais eficiente. Além disso, as funções não têm efeitos colaterais, como eu já falei, e isso faz com que o código seja muito mais previsível, porque uma vez que você rodou, a única consequência que o seu código tem é o resultado retornado pela função. Finalmente, a gente também tem um paradigma declarativo de desenvolvimento, no qual a gente não foca em como fazer as coisas. A gente foca no que a gente vai fazer. E isso é muito importante para a gente ter um código que é mais claro e mais fácil de compreender. Beleza, pessoal, agora a gente vai entender um pouquinho qual é a relação entre o Elixir e o Erlang. Erlang é uma linguagem de programação funcional criada pela Ericsson na década de 80. Foi em cima do Erlang que rodaram os primeiros sistemas de telefonia digital. Foi escolhido porque Erlang foi projetado para um processamento concorrente tolerante a falhas. E ele faz isso através do modelo de atores. Programas são executados com processos na máquina virtual Erlang, que a gente chama de BIM. E esses processos podem ser supervisionados. Ou seja, quando dá algum problema neles, o supervisor cuida para que eles se recuperem. E a gente vai entender um pouco melhor isso mais para frente do curso. Beleza, mas e o Elixir? Elixir também funciona sobre a BIM. Parte do Elixir é escrito em Erlang. O Elixir ele tem uma sintaxe distinta com outras funcionalidades que o Erlang não tem. O código é compilado para o mesmo nível de abstração para o qual o Erlang compila. E por causa disso, os dois conseguem executar lado a lado, o que faz com que o código Erlang possa também ser invocado através do Elixir. Bom, pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre processamento paralelo versus processamento concorrente. Processamento paralelo é muito simples, é quando a gente pega um programa para executar várias cópias dele ou várias partes dele ao mesmo tempo, num mesmo computador. E essas partes não vão interferir, não vão compartilhar recursos entre si. Processamento concorrente, por outro lado, é quando essas subdivisões do seu programa precisam compartilhar, por exemplo, memória ou CPU, ou alguma coisa que vai fazer com que uma precise esperar a outra em algum momento. Na BIM, os nossos programas sempre são executados em processos da máquina virtual. Esses processos são supervisionados e sempre estão atrelados a um escalonador. O escalonador vai fazer com que esses processos parem de executar a cada 4 milissegundos, de forma com que o nosso computador seja dividido igualmente entre esses processos. Então, o nosso código não precisa se preocupar em compartilhar os recursos. A BIM cuida disso pra gente. Beleza, pessoal, e antes da gente seguir aqui com o conteúdo do nosso curso, a gente vai falar um pouquinho sobre o Livebook, que é essa plataforma que está aparecendo aqui na tela agora. É um programa em Elixir que a gente pode rodar, e ele vai fornecer aqui uma forma da gente misturar código e texto formatado. Então, vocês podem ver que o texto está formatado bonitinho aqui. Se a gente quiser editar, a gente pode editar também.
A gente pode colocar células de código para executar. A gente pode modificar esse código, reexecutar e vai modificar o resultado. E por aí vai. Então, a gente vai fornecer todo o nosso material do curso nos links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, em Livebook.